Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live especial aqui do Kardec Tube. Eu sou o Michel Macedo e a gente resolveu fazer essa live nesse dia tão marcante, tão especial e também especial para o Espiritismo. É dessas datas que também estão na história da doutrina espírita. É interessante porque aqueles que acompanham as obras de Kardec, aqueles que são mais familiarizados, principalmente com a Revista Espírita de Allan Kardec, sabem o quanto é importante a data de finados para o Espiritismo e para Kardec. Aqueles que leem ou já leram a Revista Espírita sabem exatamente do que eu estou falando. Curiosamente, o movimento espírita em geral, como já é de praxe, porque é um movimento espírita que não estuda Kardec, não conhece Kardec, principalmente a Revista Espírita. Como vocês que acompanham o Kardec Tube já sabem, como a gente procura sempre falar, que nós temos um movimento espírita que não segue o que Kardec fazia, não imita, não tem Kardec como mestre, como guia para as suas atividades espíritas. Isso é uma coisa lamentável, mas a gente sabe que, principalmente do século XX para cá no Brasil, o movimento espírita faz um outro espiritismo que não o de Kardec. E como a gente deixa de fazer aquilo que Kardec fazia e queria, evidentemente que toda vez que a gente deixa de seguir e imitar um mestre, um gênio, um espírito superior, aquilo que a gente vai fazer vai ser sempre pior, vai ser sempre de menos qualidade. Por isso a gente tem hoje um movimento espírita de péssima qualidade, porque não conhece e não imita Kardec. Não tem ele como grande mestre. Então é muito interessante que o modelo de movimento espírita não é esse modelo que faz o que Kardec fazia ou o que Kardec queria. E com relação a essa data é mais um desses exemplos. Chega a ser estarrecedor que o movimento espírita em geral, certas datas que para nós são fundamentais da gente tratar, relembrar e refletir, uma parte do movimento espírita nem trate disso. Então, a gente teve agora em outubro o aniversário de Kardec e muitos canais, muitas casas espíritas nem falaram disso. Assim como a gente tem agora essa data de finados, o Dia dos Mortos, que era uma data muito especial, a gente já vai tratar disso para Kardec, e o movimento espírita muitos nem falam disso, porque desconhecem a importância e a relevância disso, porque não leram, não prestaram atenção, não entenderam essa obra gigante e transformadora de Allan Kardec. O movimento espírita é muito curioso, porque o movimento espírita ele comemora e trata de datas que não são espíritas, mas as datas que são relevantes para o espiritismo ela não trata. Então o movimento espírita fala de outubro rosa, setembro amarelo, Natal, Páscoa. Estou citando aqui vários exemplos, mas aí datas importantes como essa de hoje, o movimento espírita mal fala. Lamentável, mas uma das funções da gente estar aqui hoje é justamente para lembrar dessa data e mostrar para aqueles que desconhecem o quanto isso era importante para Kardec. Para a gente iniciar o assunto, vai ser uma live breve, né? As pessoas não que têm aí seus compromissos não se preocupem. Nós não passaremos das 17 horas, tá? Então, para a gente iniciar o assunto, eu quero começar exatamente com algo que Kardec faz. Tanto falar dessa data de hoje é algo que Kardec fazia, quanto o que nós vamos iniciar falando.
qual que é o início da nossa conversa? A gente refletir sobre as opções que a gente tem na humanidade, sobre o nosso futuro, né. Eu vou pegar aqui 3 das que Kardec apresentam, isso está no Céu e Inferno, a obra O Céu e o Inferno ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, essa obra também fundamental e rica, feita por Kardec. Mas aqueles que estão nos ouvindo e refletindo conosco, sejam espíritas ou não, sejam pessoas iniciadas há pouco no espiritismo ou não, a gente tem, em linhas gerais, 3 opções para o futuro. A gente tem a opção materialista, a gente tem a opção religiosa tradicional, em que nós continuaremos a viver depois da morte do corpo, e conforme as nossas crenças e ações, nós estaremos em lugares distintos. Ou a gente estará no céu, ou a gente estará no inferno. E a gente tem a opção do espiritismo, em que a gente vai continuar vivendo e a gente não vai para nenhum lugar físico, circunscrito, determinado, e a gente pode se comunicar com os vivos, com aqueles que aqui ficaram. São essas 3 opções em geral que nós temos na história do pensamento. Em linhas gerais são essas. Claro, Kardec vai falar do panteísmo, mas eu não vou tratar, porque ela hoje em dia não está tanto na moda, né. Então o materialismo é muito simples, é a ideia materialista que com a morte do corpo nós deixaremos de existir, não há mais eu, consciência, pensamento, continuidade. Morreu o corpo, morreu a alma, morreu a mente, não existe nada. As pessoas que morreram, que a gente ama, deixaram de existir, não existem mais. Portanto, não faz nenhum sentido a gente pensar, quando a gente pensa nelas para o materialista, simplesmente o valor tem um valor passado, né, um valor pelos momentos que a gente viveu, mas as homenagens que a gente possa fazer, não faz muito sentido, porque a pessoa não existe mais, né. Claro que essa crença ela é ainda minoritária no mundo, né, a grande maioria das pessoas não adere, embora pessoas mais ligadas a questões acadêmicas, científicas, tradicionais, sejam levadas muitas para esse lado materialista. A outra opção que a gente tem, tem mais a ver com a ideia das religiões tradicionais, como eu falei, em que as pessoas que a gente ama, que morreram, elas foram para algum lugar e lá estão, distantes de nós, presas lá, ou limitadas lá, e não podem se comunicar conosco, né. A gente não tem relação com elas, então é uma separação, há um alívio de que elas continuem existindo, mas há uma separação, há uma dor da saudade e que pode ser que a gente reencontre elas dependendo se a gente for para o mesmo lugar, mas por muitos anos a gente está distante. Há uma separação, uma distância, uma saudade maior e uma impossibilidade de se comunicar. E a gente tem a opção espírita, que diz que a gente continua vivendo, que essas almas estão ao nosso redor, elas não foram para nenhum lugar longe, e a gente pode se comunicar com elas, conversar com elas, matar a saudade e continuar se relacionando, tanto para se ajudar, quanto para manter o sentimento, o amor, o carinho, até o momento que a gente também vai se unir com essas pessoas quando a gente deixar o corpo, né. Então não é muito difícil de pensar que, do ponto de vista lógico, teórico, a teoria mais consoladora é a espírita, né, é a que proporciona mais consolo, já que ela diz que a gente continua existindo e que a gente pode continuar se relacionando, todos nós. Então é muito simples, muito fácil de a gente concordar.